Olá a todos, temos aqui novamente Dr. Bruno de Barros para o nosso bate-papo aos tio Z, para dar continuidade àquela nossa boa live, muito instrutiva que nós tivemos sobre testamento vital, falando sobre questões do que você gostaria de deixar, né, como orientação quando você já estiver sem condição de decidir coisas, né, de você ter já uma capacidade de resolver, né, sobre o nosso final de vida. E hoje nós vamos falar sobre os testamentos, que serão prévios, né, que você vai preparar com a sua família, com o seu advogado, com você mesmo, sobre os seus desejos de o que você quer deixar encaminhado nas coisas da sua vida. Então, doutor Bruno, já conversamos previamente para falar um pouquinho sobre os tipos de testamento que são interessantes e necessários, muitas vezes, né, para que as coisas fiquem mais organizadas na vida das pessoas, que as pessoas se sintam mais tranquilas em relação aos seus encaminhamentos e as decisões que vão sendo tomadas. Eu já ouvi isso, que muitas vezes, com tal idade, se decide coisas e mais para frente a gente modifica, né, doutor Bruno? Pode-se ir Isso. modificando conforme a vida vai passando, mas é bom começar a pensar o que desejamos a respeito das nossas coisas, das nossas propriedades, né? Até o cuidado do nosso animal de estimação, tantas coisas que são boas de pensar, porque o nosso trabalho da Hostios é justamente esse, é fazer uma reflexão e uma preparação com os especialistas, né, de um encaminhamento para o nosso envelhecimento de qualidade. Esse é o nosso objetivo. Então, doutor Bruno, conte para nós um pouco os tipos de testamento que as pessoas podem falar. Eu acho que essa palavra tem um certo peso, né? Vamos fazer uma apresentação um pouco mais moderna do que é o testamento, por favor. Certo. Olá a todos, quero agradecer já inicialmente o convite da senhora Zeylan e que no último bate-papo que a gente teve, a gente tratou sobre o testamento vital e nele eu até comentei alguns assuntos sobre testamento, que o padrão que todo mundo conhece é o testamento que trata sobre os bens da pessoa. E no último bate-papo a gente falou sobre o testamento vital, que tratava sobre a saúde da pessoa, e uma principal diferença era o quê? Que o testamento vital, ele é de conhecimento antes da pessoa falecer. E os testamentos padrões, né, eles têm conhecimento após a pessoa, após o falecimento. Então, hoje, de padrão, a gente tem no direito brasileiro três tipos de testamento. A gente tem o testamento público, o testamento particular e o testamento cerrado. Vou assim passar brevemente para cada um deles, mas em geral todos os testamentos você pode tratar sobre os bens que você tem em vida. É um imóvel, uma casa, um apartamento, às vezes é móvel da tua casa, é uma cadeira, uma poltrona, as joias, é um brinco, um colar, às vezes é um livro, você tem muito carinho, daí você quer deixar para tal pessoa. Então, na verdade, o testamento, em resumo, ele serve para você em vida deixar a sua vontade de quem ficaria determinado bem. Porque se você não fizer isso daí, os teus bens eles vão, de acordo com a lei, né? Eles vão para os herdeiros necessários e são divididos igualmente, se você não fizer o testamento. Então, é assim, quais são as Uhum. formas de testamento? O primeiro é o testamento público. Esse é o testamento, é o mais formal de todos. Ele deve ser feito num tabelião de notas. A pessoa que está fazendo o testamento, ela é chamada de testador. Ela comparece ao cartório, tem que levar duas testemunhas
E nessa parte ela fala o que ela quer, ela declara a sua vontade. Ela pode tanto ela falar para o tabelião e ele escrevendo, ou ele pode levar escrito já e o tabelião lê e registra isso daí. Esse é um testamento muito seguro, porque ele é feito na presença do tabelião, que é um oficial, e de duas testemunhas. Partindo uma outra, mais informal, a gente tem um testamento particular. Esse já você não precisa fazer na frente de oficial, não precisa levar cartório, não precisa fazer nada. Você pode fazer em casa, de próprio punho, redigido. A única questão de validade que a lei fala, ele precisa ser assinado por três testemunhas. Então, o que no público você precisava de duas, nesse precisa de três. Para que servem essas testemunhas? Só para autenticar que a pessoa que estava fazendo, né, o testamento, o testador, ele estava na sua plena capacidade e que não estava tendo nenhum vício de consentimento, não estava sendo ameaçado, nem nada. E um terceiro caso de testamento é o testamento cerrado. Esse já é um testamento pouco conhecido e pouco utilizado. Ele já é cheio de formalidade também. Só que a diferença é o quê? Nesse, o testador, ele declara a sua vontade, só que só ele sabe o que está escrito nesse testamento. Ele pega um documento, escreve o que ele quer, as suas vontades, tal, definir qual bem vai ficar para tal pessoa, ou responsabilidades, etc. Ele entrega esse testamento lacrado pro tabelião, esse tabelião registra e ele pega e costura até essa carta. Olha Costura, às vezes só. passa uma vela, cheio de formalidades. E esse testamento, ao contrário dos outros dois, ele só é conhecido depois de aberto. E quem abre o testamento desse é só o juiz que pode abrir. Nossa. E assim, tanto esse testamento cerrado como o particular, os dois podem ser em língua estrangeira. Então, não, o que a gente é acostumado, né, que no Brasil sempre é o português, até o público tem que ser em português. Agora, o particular, ele não precisa ser em português, ele pode ser em estrangeiro. A única coisa é que as três testemunhas no particular, elas têm que entender, né, a língua que está sendo escrita. Já o cerrado, não. O cerrado também pode ser em língua estrangeira. E quando o juiz abrir, vai ter que pegar um tradutor para definir tudo o que está escrito lá. Então, assim, esses são os três principais testamentos. Uma outra forma, que não é nem chamada de testamento, é o codicílio. O que é esse documento? Ele é um documento mais informal e ele serve para tratar de pequenas coisas. Por exemplo, eu tenho um livro, esse livro eu gostaria de deixar para tal pessoa. Ou eu posso dizer, não, eu gostaria de ser enterrado em tal cemitério, ou o meu velório ser de tal forma. São, assim, para coisas menos complexas, de pequeno valor, e também a pessoa, Colocar os ela... desejos, né? Isso, são os desejos, né? Uhum. Então, assim, esses são as formas de testamento. Tem outros tipos de testamento, mas daí a gente vai são mais testamentos especiais, que a gente nem vai tratar aqui, que é do militar, do aeronáutico, Uhum. e do marítimo. Mas, assim, esses são os principais. E, assim, o que até que a senhora Zela falou no começo, o testamento você faz em vida e ele só tem validade após a morte. Uhum. Então, se você quiser fazer, refazer, cancelar, ou fazer uma vez só durante a vida, você pode fazer quantas vezes você quiser e o que vale é o último. Então, hoje Uhum. eu quero fazer um testamento de tal coisa. Vou lá e faço. Daí passou uns anos, não, mudei de ideia. Ou esse imóvel eu nem tenho mais. Ou esse quadro, etc. Eu vou lá, posso refazer. Então, você pode ir refazendo quantas vezes você quiser. Não é uma coisa, fiz um testamento, é definitivo. Não, você pode refazer. E o que eu atento, assim, todo testamento, toda questão de herança, ela tem seus Uhum. requisitos. Então, não é porque você está fazendo o seu testamento que você pode dispor livremente. Então, tem a Uhum. questão dos herdeiros
legais, você tem que respeitar a porcentagem, tem outros casos. Então, é sempre bom analisar bem essa questão dos requisitos para depois não ter problema. Certo. Agora, quando se coloca essas possibilidades, né, mais pessoais, sai um pouco da história da propriedade, que só podem fazer testamento pessoas que tenham propriedades ou que tenha valores. Me parece que isso democratiza um pouco, né, essa questão. Quer dizer, as pessoas, qualquer pessoa que queira decidir sobre como vai ser, né, o encaminhamento das suas coisas, eu acho que isso é interessante, né, para mudar um pouco, porque diz, ah, não, eu não vou fazer porque eu não tenho 10 propriedades, nem tenho uma casa. Isso não necessariamente, né, doutor? Sim. Não, e até uma coisa interessante, o valor do testamento, se, por exemplo, quero fazer um testamento no cartório, né? Digamos que se fosse o mais formalizado e o mais seguro. Ele não é de acordo com o valor dos bens que você coloca no inventário. Então, Uhum. o inventário de uma pessoa multimilionária é o mesmo valor de uma pessoa que só quer tratar de um assunto simples. Se eu não me engano, em São Paulo, está na faixa de R$ 2.000 para fazer o Uhum. inventário de custas de cartório. E não importa, a pessoa, eu estou declarando 80 mil bens aqui, ultrapassa alguns milhões, na faixa de 2.000, R$ 2.200. Outra pessoa, não, eu só quero tratar, quero fazer um testamento, mas só quero tratar de um quadro que eu tenho e sobre o meu velório, por exemplo. Pronto. É o mesmo valor também. Sei, E assim, o testamento, não é porque você está fazendo o testamento, é que você também tem que tirar um pouco desse preconceito. Não é porque que você está fazendo o testamento que você está pensando na morte. Na verdade, o certo. testamento é só uma forma de planejar e se organizar. Exatamente, eu Então, acho e que é essa a assim, ideia. esse é o Uhum. principal objetivo, é que Uhum. você se organize, evite depois discussões, você já deixa tudo organizado até para futuramente não ter discussões na família nem nada. Então, assim, e o importante, além de fazer o testamento, claro, você pode fazer o testamento sem ninguém saber, só você próprio, o testador, fazer o testamento, daí depois, do teu falecimento, os herdeiros vão saber do conhecimento dele. Sim, Ou o que eu acho que o ideal é sempre quando for fazer um testamento é conversar com seus familiares sim, e explicar para eles assim, ó, eu estou fazendo um testamento, ou sei. só explicar para eles, ó, vou fazer um testamento e ou registrei um testamento ou tenho guardado um testamento aqui. Ou explicar, ó, não, vou fazer um testamento que vai ficar assim, assim, assado. Então, o diálogo também é É muito bom, né? importante. Sim, Isso. e eu fiquei pensando quem serão essas testemunhas? Elas provavelmente serão pessoas não da família, né? Eu não sei quem seriam essas pessoas Uhum. e qual é a legitimidade que elas têm, né, de não estar interferindo nessas decisões, né? Como é que seria essa relação das testemunhas que vão ali justificar que você está em sã capacidade para poder estar escrevendo, que está decidindo coisas. Como é que seria essa eleição dessas pessoas? Então, em regra geral, as testemunhas têm que ser maior de idade, têm que ser capazes, e um dos pontos principais é que elas não poderiam ser beneficiárias do testamento. E Certo, até o seriam ideal pessoas. pessoas totalmente terceiras, né, que sem envolvimento no caso ali, para não ter qualquer discussão depois de validade ou não, porque assim, a testemunha ela serve para o principal ponto da testemunha é para validar que a pessoa que está testando, né, o testador, ela não está sofrendo nenhuma ameaça, nenhuma Sim, pressão para fazer o testamento a e pessoa que está também que a pessoa escrevendo. e a pessoa que está fazendo, ela está bem para fazer, né? Ela está na sua plena capacidade mental ali. Fiquei me Então, perguntando, né? Quem seriam é, essas pessoas, né? São uhum, amigos, né? São pessoas é. do ciclo da pessoa ou são O mais ideal é sempre pegar funcionários? Ah, pessoas que não estão contempladas no testamento.
Uhum, certo. E essa, porque se ele não é formalizado em cartório, aí fica uma coisa mais. Normalmente, quando se vai a cartório, você pede para que as pessoas do próprio cartório sejam, né, as testemunhas, porque aí elas são Uhum, isentas, né? sim. Eu acho que é isso. Agora, quando é alguma coisa mais pessoal, né, onde a pessoa vai fazer isso na sua casa, na sua intimidade, eu fiquei me perguntando como seria essa eleição, né? Uhum, Porque é importante, já que é preciso ter uma testemunha, né, ou duas, sim. no caso, É, se no, em foriam caso, três, né, três. são Três. três, né, seriam pessoas que você confia, Uhum, basicamente, né? sim. Eu acredito que sim. Né? Então, eu acho que a ideia dessa nossa conversa é de como de desmistificar essa questão do testamento, mas Sim. como um fator de organização, né? Organização do que depois dos 70, 80, 90 começar a pensar, né? Como eu quero encaminhar, né? Às vezes, até como uma organização para os herdeiros mesmo, né? Às Uhum, vezes fica uma coisa que, para a compreensão do familiar, pais e parentes, porque às vezes são heranças que vêm de tios, né? Não necessariamente de pais, né? sim. De parentes, como será melhor para essa família administrar o que vai receber, né? E o que é mais certo, o que aquela pessoa acredita, né? Então, é uma coisa que faz parte dos nossos desejos, né? Como sujeito, como cidadão, né? Que a gente tem o direito de decidir como vai ser essa passagem das coisas, né? O que eu experimento, né, e aconteceu, né, conosco, nossa família, é que não houve essa preocupação. Aí ficou uma coisa justa, o senhor acompanhou. Quer dizer, foi por lei assim, divide, tal, 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 né? Mas me Uhum, parece que o fator também importante é não querer tocar nesse assunto, falar em finitude, falar em herança, né? Eu acho que é esse o fator meio tabu, né? De não se tocar e deixar a coisa até o fim e depois a justiça resolve, né? Quer dizer, sim. o que é formal, né? Então, eu não sei se Uhum. o senhor concorda, que Não, acho eu que concordo, com nossa certeza. palavra aqui é essa, né? Trazer para as pessoas essa desmistificação e essa Uhum. informalidade, que as pessoas podem, sim, pensar, programar, deixar pronto, né? O que que o senhor acha? É bem isso, é a programação. E assim, tem alguns casos que acontece. O testamento, muitas vezes, ele ajuda, depois quando a pessoa faz o testamento porque ela quer deixar organizado, além de ter a vontade dela, eu quero tal bem para tal pessoa, tal outro bem para outra pessoa. Ele ajuda principalmente para quê? Porque se você não faz o testamento, os seus bens eles vão para os seus herdeiros legais. E os herdeiros legais, por exemplo, são os filhos, né? O padrão são os filhos. Ou se não tem filhos e tem os pais, são os pais. Depois, se não tem, né, nem os pais, nem filhos, vai para os irmãos. E vai assim sucessivamente. Pode acontecer que você quer deixar algum bem que não seja para os seus herdeiros. Ou pode Sim, acontecer que a pessoa não tenha herdeiro mais, né? Não tem sim, pai, não tem mais os pais, não tem filhos, não tem mais irmãos, não tem mais ninguém. E assim, se você não fizer o testamento, os seus bens eles vão para a união, né? Então também serve para isso daí. Então é assim, principais pontos do testamento é organizar, evitar às vezes discussões futuras e beneficiar alguém que não estaria, não receberia, né, se não tivesse testamento. sim. E ao contrário, né? Existem situações, estava até lendo um livro da Andréa Pachá, que ela fala sobre vários casos, em que às vezes pessoas que entram na vida, né, às vezes do idoso, como um companheiro novo, né, por lei ele acaba sendo beneficiado, né? Ou Uhum, então, quando morre um companheiro, né, que tem filhos e não é o pai o legítimo, os filhos do companheiro também são herdeiros, né? Então, tem várias situações, né, em que essas heranças, às vezes, elas vão ser delegadas,
mesmo que não seja a vontade da pessoa, mas por lei, né? Assim como, Isso. então, encaminhar para quem se tem interesse, né, que assim seja, é uma ideia também, né? Então, eu Uhum. acho que outra coisa importante que eu quero deixar aqui é que o doutor Bruno vai preparar, né, um pequeno explicativo de todas essas possibilidades de testamento, vão ficar aqui junto com esse vídeo, né? E também fica o fórum aberto para que qualquer dúvida nós vamos encaminhar para o doutor Bruno, né, para que ele possa responder. É isso, doutor? Isso. Deixar assim bem claro assim, o que a gente tratou hoje aqui é algo bem resumido. Isso. Tratamos dos principais testamentos que existem, só que assim, cada um deles tem seus requisitos, cada caso é um caso, então às vezes você não tem como fazer um testamento, às vezes você tem como fazer de tal forma, então assim, qualquer dúvida a gente está à disposição, pode enviar as mensagens que a gente tenta responder assim que possível. Tá bom. Então, eu tenho que agradecer a sua disponibilidade no meio do seu expediente. Muito obrigada. E vamos abrir sempre esse fórum para a gente conversar. E eu só tenho a agradecer a vocês e espero que nós possamos contribuir e continuar conversando a partir de mais essa contribuição aqui do doutor Bruno. E só muito obrigada. Eu que agradeço, Anzeima. É um prazer esse bate-papo com a senhora. Tá bom, aos tio Z sempre agradece. Então, até.